Eu queria começar agradecendo a Deus pela vida do pastor Luiz, da Josi. Eles têm estado aqui incansáveis nesse projeto, eles amam essa visão. Sabe, queridos, eles poderiam estar se detendo a ficar aqui no campo do online, mas todas as vezes que eles podem, eles vão até os lugares onde já tem igrejas estabelecidas, eles têm como projeto visitar lugares onde igrejas ainda não estão estabelecidas, sabendo da unção de Deus sobre a vida deles, e onde eles puserem os pés, as coisas vão ter que se abrir, vão ter que ceder, não é? Então eu queria, pastor Luiz, eu queria Josi, Luizinho, honrar a vida de vocês, honrar esse ministério que o Senhor confiou a vocês, e declarar que as mais ricas bênçãos do Senhor e toda a provisão para cumprir a visão de Deus para a vida de vocês, para esse trabalho, vai acontecer. Queria também fazer menção aqui ao pastor Francis. Pastor, obrigada pela sua diligência de estar aqui, de tomar essa visão também como sua, de estar auxiliando aqui o pastor Luiz. É, Boston para todos, nós cremos nisso, nós confessamos isso e nós sabemos que vai chegar. E tudo aquilo que precisa ser liberado nesse tempo, para que essa visão se cumpra, vai ser liberada em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Queria também agradecer a Deus pela vida do pastor Diego, da Ana, que me comissionaram para a América do Norte, né? Eu brinco assim, Deus me comissionou, mas eles têm reafirmado isso nessa nação, né? Me qualificando para tantas funções. E eu sou grata a eles e sempre vou ser, então queria honrar a vida deles também nesse momento. E o meu filho querido, meu pedaço, minha melhor parte. Eu sempre digo isso, né? Minha melhor parte. Daqui a pouco vai deixar de ser minha melhor parte, porque vai se juntar outra parte, fazer várias partezinhas. Amém. Querido, eu te amo. Obrigado por estar aqui essa noite, abençoando sua mãe com a sua presença. Amo você. Declaro as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Declaro que nada vai faltar nessa estação, onde você vai começar uma família nova. Todas as coisas que você e Larissa têm colocado diante de Deus, elas vão acontecer. Aquilo que está sendo retido vai ter que ceder para a verdade da palavra de Deus, para aquilo que vocês estão crendo e confessando em nome de Jesus. Amém? Te amo. Amém, queridos. Vamos começar então a nossa aula? Bom, é uma degustação, é um drops, é uma aula demonstrativa, não é toda a matéria. Então, se você ficar com dúvida, eu já estou me disponibilizando aqui para estar conversando com você, tirando a sua dúvida, amém? Mas eu quero dizer para você que você hoje está tendo aula sobre um dos assuntos mais importantes que tem na palavra de Deus. Você sabia disso? Que é um dos assuntos mais importantes? Você vai dizer para mim, como assim, Luciana? Claro que não. Existem realidades da nova criação, quem eu sou em Deus, existe a salvação em Cristo Jesus. Eu preciso conhecer sobre cura. Queridos, eu vou provar para você, por dados estatísticos, que prosperidade bíblica é uma matéria extremamente importante. E quer saber de uma coisa? A gente não é ensinado sobre finanças. O meu filho se formou em economia, ele se formou na faculdade, depois fez mestrado de economia. Me corrige em vários assuntos, né? Até quando eu falei sobre essa aula, eu falei, meu Deus, acho que teve influência do Luan dar essa matéria, né? Queridos, deixa eu falar para você uma coisa: prosperidade bíblica é um assunto central das Escrituras. Amém? Se você pegar em dados estatísticos, eu vou provar para você como foi um assunto extremamente, amplamente tratado na palavra de Deus, tá certo? Mas eu queria antes começar com você sobre um versículo que eu amo e que a gente já falou aqui e que quase todos os professores do Rema vão falar, da escola bíblica vão falar, porque é uma base importante, sólida, é um alerta de Deus para nossa vida e que você precisa estar atento. Que alerta é esse, Luciana? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece. Em algumas versões também a gente vai encontrar a palavra: o meu povo está sendo destruído. Destruído, porque lhe falta o
conhecimento. Queridos, a palavra de Deus está aí. O Senhor, ele se revela no Velho Testamento através de reis, profetas. Mas você sabe de uma coisa? Ainda hoje, o povo de Deus está sendo destruído na área de finanças. Está deixando com que Satanás tome vantagem por falta do conhecimento. Queridos, eu acho interessante porque Deus não disse o povo no mundo, o povo que está por aí, um povo vagando. Não, ele disse que é o seu povo. O seu povo perece por falta de conhecimento. Vamos lá. Já Oséias 6,3 diz assim: apliquemo-nos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. E aí ele reforça: conheçamos e prossigamos. Não pare. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Queridos, o conhecimento de Deus, ele não é esgotado se você fez o rema. O conhecimento de Deus não é esgotado se você vai aos cultos da sua igreja. O conhecimento de Deus, ele não pode ser esgotado. Sabe, queridos, a revelação de quem Deus é, ela é progressiva. Queridos, quantas vezes a gente lê um texto, depois a gente lê de novo, daqui a algum tempo eu volto naquele texto e eu falo, meu Deus, isso estava aqui o tempo todo e eu não vi. A revelação de Deus, da sua palavra, de quem ele é, ela é progressiva. Nós precisamos conhecer e nós paramos, não, nós prosseguimos em conhecer a verdade, a palavra da verdade, em conhecer a Deus. Amém? Então Oséias diz isso. Então vamos traçar um paralelo aqui. Enquanto Oséias mesmo fala, traz esse alerta para nós sobre a falta do conhecimento que destrói o povo de Deus. Oséias também diz e mostra para nós que há um caminho mais excelente. Que caminho é esse? É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Perseverar. Queridos, todo dia fazer a mesma coisa. Sabe, todo dia ter tempo na palavra, todo dia orar, buscar em Deus instruções, direções. Sabe, querido, isso não se esgota. Isso é inesgotável. Em Deus nós temos uma fonte que nunca acaba, ela nunca cessa, ela é inesgotável. Amém? E o bônus de Deus, o que que é o bônus? A chuva serôdia, o amadurecimento, o sobrenatural de Deus sobre nós de forma extraordinária, queridos. Quando nós buscamos esse caminho sobremodo excelente. Então, deixa eu dizer para você. Jesus, ele ensinou mais sobre dinheiro do que sobre amor e perdão. Você concorda comigo que amor é imprescindível? A palavra diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Você concorda que a falta do perdão ela pode tornar a sua fé inoperante? Não é verdade? Você precisa perdoar o teu coração limpo. Você vai lá para a parábola quando aquele servo mau que devia uma vida inteira não pediu perdão ao Senhor, o Senhor perdoou. Ele vai lá no outro e aí não perdoa um dia de trabalho. E aí o Senhor fala: como assim? Eu te perdoei de algo que era impagável e você não perdoa ele? Então volta. Agora você vai pagar por aquilo que você deve. Não é isso? Você precisa andar em perdão, você precisa andar em amor. Mas, queridos, nós ouvimos mais, nós aprendemos mais na palavra de Deus sobre dinheiro do que esses dois assuntos que são muito importantes também. Amém? 1/3 dos milagres de Jesus foram milagres financeiros. 1/3. Ou seja, a cada 3 milagres que Jesus fazia, um deles era sobre provisão. 1/3 das parábolas de Jesus escritas no Velho Testamento, nos livros de Mateus, Marcos, João, Lucas, elas falam sobre finanças.
Parábola dos talentos. Ela está falando sobre o quê? Talento era uma unidade monetária. Ela está falando sobre multiplicação, sobre aquilo que vem à sua mão. Você não pode enterrar. Você precisa multiplicar, porque há uma unção de Deus em você. Você foi liberado para prosperar. Então está aí em você essa liberação de Deus. Amém? Então você precisa prosperar. A parábola dos talentos nos ensina isso, sobre multiplicação. O filho pródigo. Agora não olha para o filho pródigo, olha para o irmão do filho pródigo. Ele estava ali, morando na casa com o pai, com todo o recurso à sua disposição. Porém, quando o irmão retorna, que o pai resolve dar um churrasco, ele fala: peraí, mas eu tô aqui com você o tempo todo, você não fez churrasco para mim? Agora volta esse teu filho aí, você quer dar um churrasco para ele? Queridos, ele podia desfrutar de toda a provisão que havia no pai, porém ele decidiu não fazer isso. Dinheiro, ele precisa vir para abençoar aos outros, ele vem para nós. Você vai ver, eu vou dizer para você, vou te explicar, você é uma central de distribuição do céu. Você é uma filial do céu para distribuir nessa terra, nos projetos em que Deus quer investir. Para isso você foi liberado para prosperar. E ele não tinha essa visão de que ele também podia usufruir daquela prosperidade. Ele não conseguia enxergar dessa forma. Os trabalhadores na vinha, olha que texto maravilhoso, queridos, pessoas chegando para trabalhar em diferentes horários, porém elas tiveram a mesma remuneração. Porque Deus é abundante, o nosso Pai é abundante. E Ele vai prover para nós de forma sobrenatural, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em Cristo Jesus, através de nós, por nós. Amém? Então a parábola dos talentos, ela vai nos ensinar acerca de generosidade. Nós cristãos somos generosos. Eu fiquei agora em Orlando na casa de uma irmã e ela está no Verbo da Vida há pouco tempo. E eu comprei algumas coisas, entreguei para ela, fazia algumas surpresas para ela. E ela falava: Lu, não, você está aqui para eu te abençoar. E eu falei para ela: querida, nós somos verbianos. Verbiano é abençoador por natureza. Verbiano, ele entendeu que prosperidade, ele está liberado, apto para prosperar, porque não para nele, ele não é represa. Nós não represamos, nós liberamos. Amém? Há um fluxo de prosperidade que ela precisa, você precisa, como filho de Deus, estar nesse fluxo. Sabe, tem uma das coisas que eu gosto de perguntar nessa matéria, e agora eu quero perguntar para você. Imagina aí algo, uma grande bênção, uma provisão mesmo financeira que você estava envolvido. Eu quero que você pare e pense agora. Agora você não me diz, eu vou falar de sala de aula, tá? Estatística, sala de aula. Sabe, quando eu pergunto isso em sala de aula, eu pergunto em seguida: querido, você pensou, você lembrou? Lembrou? Todo mundo lembrou? Agora me diga aí, qual dessas coisas que você pensou, você foi o alvo da generosidade, em dar, em prover a generosidade? Você entende como muitas vezes a nossa mente, a nossa educação nos condicionou a uma vida onde nós só queremos receber, mas nós não queremos ser o objeto da bênção, o canal por onde a bênção vai chegar. A gente precisa mudar essa mentalidade. Amém? Nós temos um pai que é extremamente bondoso, generoso. Ontem eu pregava para as meninas: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Só por você buscá-lo, ele já quer liberar para você. Ele já quer dar para você. Agora nós precisamos ter propósito, amém? Queridos, se 1/3 dos milagres eram financeiros, 1/3 dos ensinamentos eram
sobre prosperidade. Se no Novo Testamento falamos mais sobre riquezas do que muitos outros assuntos que pregamos hoje na nossa igreja, afinal de contas, o que é essa prosperidade? 3 João 2 diz assim. Aí a gente vai falar sobre o João, que ele, no final do seu ministério, ele deixa um alerta maravilhoso. E eu vou ler um pouquinho mais do texto. Eu pus aqui nos slides uma parte, mas eu quero ler um pouquinho mais para você. Ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Queridos, no final do ministério de João, a terceira carta de João aqui, ele está dizendo: amado, acima de tudo, você precisa de duas coisas para correr a sua carreira. Você precisa de prosperidade e você precisa de saúde para que você corra próspero, para que você tenha uma boa jornada, uma boa caminhada. Amém? E ele diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Queridos, eu fico pensando em Deus lá de cima, falando: meu filho, para de pedir, tá liberado para você, eu quero que você tenha. Ei, ser rico não é problema, sabe? Ter em abundância não é problema. Eu não estou com a minha mão ressequida, encolhida, que eu não possa te abençoar, que eu não possa derramar sobre o propósito que eu mesmo te dei. Afinal de contas, a provisão, ela precisa acompanhar a visão para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos. Amém? Prosperidade não é um assunto secundário, querido. Na verdade, ele é um dos assuntos essenciais para os dias de hoje. Amém. A palavra diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Glória. Como uma vida pode tributar glória a Deus em escassez, em falta? E eu estou pegando uma vertente de prosperidade bíblica, amém? Sabe, vamos analisar agora um pouquinho os milagres de Jesus. Quando Jesus está no casamento, o primeiro milagre que ele fez foi um milagre financeiro. Ele transformou água em vinho. Ele transformou escassez no melhor vinho. Havia uma forma de trabalhar em casamentos. Eles serviam primeiro o melhor vinho e depois eles vinham com um vinho piorzinho, porque eles já estavam ali com o sabor do primeiro vinho, né? Para quem não era muito entendedor. Então, essa era a forma com que eles faziam nos casamentos. E aí a mãe de Jesus falou: vem, ó, faltou ajuda aqui, provê aqui. Ou seja, não era algo que Jesus fez a primeira vez, era o primeiro registro. Amém? A mãe dele sabia que ele podia trazer provisão, que aquilo que ele falasse geraria provisão. E aí Jesus pega a água, que é algo sem a cor, sem cheiro, sem sabor, e transforma em algo de valor. E ele fala assim: ei, não serve primeiro não, vai lá e mostra lá para o maître. Mostra lá para o especialista. Eu quero que ele diga se isso é vinho. E ele vem e pergunta: por que vocês deixaram para servir o melhor para o final? Por quê? Não é sempre o hábito servir o melhor no início? Foi um dos melhores vinhos, aquele que Jesus proveu. Jesus é o nosso milagre vivo. A sua palavra, Jesus e a palavra são um. A vontade de Deus é que nós andemos em prosperidade divina. Amém? Se você pegar a multiplicação dos pães e peixes, quando você pega ali, o menino deu tudo o que tinha. Agora, eu costumo usar esse texto e eu costumo dizer que é um dos melhores investimentos que você pode fazer é no reino de Deus. Por quê, Luciana? Porque observa, querido, o menino deu tudo o que tinha. O que era tudo o que ele tinha? 5 pães e 2 peixinhos.
Se você pega o texto e o tempo não nos permite a gente entrar para ver, né? E aí eu não pedi para o meu filho, mas eu pedi para o meu marido fazer o cálculo, porque eu já não me lembro mais, né? Não era melhor em matemática. E aí, se você pega um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos, aí você calcula esse cesto meio cheio. Esse cesto alimenta 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Voltam 12 cestos que sobram para esse menino. Você tem aí uma rentabilidade de 2.300%, querido. Pensa se isso não é um investimento. Qual o investimento seu que dá 2.300%? Que 5 pães, 2 peixes alimentam 5.000, fora homens, fora mulheres e crianças, e voltam 12 cestos cheios. Você entende? O centro da vontade de Deus, o propósito. Cumprir o propósito de Deus nunca vai te deixar em escassez, nunca vai te deixar em falta. Você precisa romper essa barreira da escassez, da falta, de tudo aquilo que a gente foi condicionado a viver, a aprender. Segura! Você tem 2, então segura, não dá um, vai faltar. Sabe, uma mentalidade de falta, de escassez, que nunca foi a mentalidade do reino de Deus. Amém? A pesca maravilhosa, queridos, a pesca maravilhosa. Pedro estava frustrado, ele já estava lavando as redes, ele já estava guardando o barco. Jesus chega para ele e fala: Ei, Pedro, eu preciso do seu barco. Então Pedro decide dar o barco. E eu quero mostrar para você aqui, olha, que o haja, o para, né? Quando Deus cria, o para, ele aconteceu na criação. Gênesis, Deus, só Deus para. Só ele cria do nada. Amém? Só Deus para. Essa palavra hebraica. Só ele cria do nada. Porém, eu e você precisamos entender que o meio, a forma, o caminho pelo qual prosperidade bíblica chega à nossa vida é como? É através do que nós temos. Ah, mas eu não tenho nada. Tinha água. Ah, mas eu não tenho nada. Tinha um cestinho lá de um menino. Ah, mas eu não tenho nada. Tem os barcos. Você entende? Aquilo que você pensa que é o último, que é pouco, que é o pequeno. Eu lembro de David Copeland, eu lembro do botão que ele semeou. O botão. Eu não posso ficar aqui na presença desse homem, não dá nada. Toma um botão. Querido, essa atitude de investir, de semear no reino de Deus, ela precisa ser algo normal para nós. Algo que está assim impregnado. Amém? E aí Pedro tinha o barco, emprestou para Jesus pregar, e Jesus disse para ele: termina de pregar, abençoa aquela multidão, propósito cumprido, check. E agora ele olha para Pedro, porque ninguém que dá a Deus, ninguém que se achega a Deus sai sem nada. E ele olha para Pedro e fala: volta lá, lança a rede daquele lado. E a Bíblia diz, nos ensina, que Pedro fala assim: olha, Senhor, eu sou experiente nesse negócio aí. Eu fiz isso a noite toda. Eu tô cansado agora, né, de fato. Mas sob a tua palavra, e é a palavra que nós precisamos. Ela é o poder criativo de Deus. Charles Kempis tem um livro dele, O Poder Criativo de Deus para as Finanças. Ele é maravilhoso, eu indico para vocês. É tudo o que precisamos, queridos, é crer na palavra, olhar as nossas sementes, ainda que essa semente seja um botão. E aí Pedro vai com o barco, chega lá, pesca algo que quase o barco dele vai a pique, que tem não só para ele como provisão abundante, como para os que estão perto, os que estavam ali, olha, olhando. Ih, vai dar em nada isso, ó. Já foi, eu também não consegui. Não vai dar em nada. Estavam ali como espectadores, mas até os espectadores
até aqueles que estão olhando para você, em dúvida se isso vai dar certo, se não vai dar certo, eles estão ali e eles também serão abençoados. Eles também, sobre eles também vai respingar da prosperidade que o Senhor vai liberar sobre a sua vida, que de fato ele já liberou, querido, e que você precisa trazer à existência por meio da palavra e das suas sementes. Amém? Sabe qual é a questão? A questão é que duas teologias, elas foram muito disseminadas e elas romantizaram a pobreza. A teologia da missão integral e a teologia da libertação. Essas duas correntes de ensino, elas dizem que a pobreza, ela está associada a uma humildade espiritual. Acredita que o dinheiro e a riqueza, elas nos afastam de Deus. Como dinheiro e riqueza nos afastariam de Deus? Só se o dinheiro e a riqueza fossem o Senhor da nossa vida. Mas nós já aprendemos que não é Mamon a quem servimos. Nós servimos a Deus. Dinheiro é apenas um canal, um meio pelo qual nós iremos avançar no nosso propósito. Amém? Sabe? Então, prosperidade bíblica, ela não é, de jeito nenhum, arrogância. Ela não é marca, ela não é ostentação. Ela não é você dizer o que você tem, o que você não tem. Não, querido, prosperidade bíblica não é isso, porque a humildade, ela precisa ser a base da nossa vida. Você é próspero, você tem o dinheiro, não é o dinheiro que tem você. Amém? Sabe, John Blanchard, ele diz assim: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira com a qual ela usa o dinheiro. Eu amo essa frase de John Blanchard. E John Rockefeller também diz assim: o homem mais pobre que conheço é aquele que só possui dinheiro. Já Billy Graham diz que se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Grandes homens que sabem que o dinheiro é só um meio pelo qual nós fazemos as coisas. Amém? Então, querido, o que eu quero que você grave: pobreza está associada à maldição, não à humildade. Não, nós já fomos redimidos da pobreza. A pobreza, a miséria, elas são consequência do pecado. Pobreza não é, nunca foi e nunca será uma virtude como aquelas correntes romantizam e querem falar para você. No Brasil, hoje, cerca de um quarto da população vive abaixo da linha da pobreza. Isso é uma característica de um país que é pobre. Pobreza, ela só vai ser eliminada da terra com o estabelecimento do reino de Deus. Apenas dessa forma, queridos. Assim como a cura, ela é a solução para a doença, a boa notícia, a mensagem, o ensino de Jesus, o evangelho é a solução para o pobre. Mateus 11, do 4 ao 5 diz: e Jesus respondendo lhes disse: ide e anunciai a João. Eu amo esse texto. Esse texto aqui, João, ele estava preso e ele falou: meu Deus, será que eu cumpri mesmo meu propósito? Será que era isso mesmo? Será que Jesus é o Cristo mesmo? E dá aquela dúvida, e ele fala para o discípulo dele ir lá falar com Jesus. E olha a resposta. E Jesus respondendo lhes disse: ide e anunciai a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Por quê? Porque renovação da mente precisa acontecer para que você entenda a nova natureza de Deus em você. E que não é nenhum objeto de condenação você possuir riquezas.
Ao contrário, isso vai corroborar com o seu propósito. Amém? João 12:8 diz: Pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim nem sempre terão. Que contexto é esse, Luciana? Esse aqui é quando a mulher, que todos os evangelhos falam dela, pega o nardo, aquele perfume caríssimo, equivalente a um ano de trabalho, derrama sobre os pés de Jesus. Ali, como se ela estivesse preparando o corpo de Cristo para aquilo que viria, reconhecendo, adorando, dizendo: Ei, Jesus, diante de você eu lanço tudo que eu tenho, porque de fato o que eu tenho de mais significativo é Cristo mesmo. Então, tudo que eu tenho está à sua disposição, tudo que eu sou, eu derramo diante de você. Quando aquela mulher faz aquilo, Judas se debate. Ele fala: Como assim? Sabe quantos pobres a gente poderia ajudar, Jesus? Como que ela lança isso e você aceita? E Jesus diz: Olha, onde for pregado o evangelho, vai ser feito menção dessa mulher, porque ela não olhou valor, ela não olhou dinheiro, ela não olhou se ela teria outro vidro de nardo no dia seguinte, mas ela resolveu me adorar com tudo que ela é, com tudo que ela tem. E isso é o que nós devemos fazer, queridos. Amém? Olha só, mais um versículo para comprovar para você. Deuteronômio 15:11 diz assim. E esse contexto aqui é o cancelamento das dívidas. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno, que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Sabe, queridos, nós não estamos com a nossa mão ressequida, não. Deus não está, nós também não estamos. Nós precisamos ser abençoadores, nós fomos feitos para isso. Deus é galardoador. Nós somos da mesma espécie, temos o mesmo caráter do nosso Pai. Então somos também galardoador daqueles que chegam perto de nós. Amém? Sempre haverão pobres na terra, mas Deus, ele não suporta a pobreza. No céu não existe pobreza. Não é o pobre que ele não suporta, não. O pobre ele quer que seja pregado o evangelho para que ele seja liberto. João 12:8 diz: Pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim nem sempre terão. Opa, perdão, repeti. Então, qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós não precisamos ser pobres, a nós é pregada uma boa palavra. Você quer ver quando o povo saiu do Egito e foi para a terra de Canaã? Deuteronômio 15:4, olha o que está escrito. Assim, não deverá haver nenhum pobre algum no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tome posse. Ele os abençoará de que forma? Modestamente, humildemente. Não, queridos, ricamente. Contanto que obedeçam em tudo que o Senhor seu Deus e ponham em prática toda a lei que eu lhe estou lhes dando. Contanto que vocês pratiquem a palavra. Pratica a palavra. Amém? Por que que não vai haver nenhum pobre? Porque Deus os abençoou ricamente. Queridos, nós fomos liberados para prosperar. Eu já disse isso para vocês aqui algumas vezes. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor faz o quê? Ela enriquece e não carrega consigo desgosto, em outras versões, e não carrega consigo dor alguma. Mas ela enriquece, queridos. Você foi liberado para prosperar. Deus criou você para ser cabeça e não cauda. Deus criou você para dominar. As coisas não podem te dominar. Você precisa abrir a sua boca, confessar a palavra, declarar a palavra com fé e ver as circunstâncias ao seu redor cedendo. Amém? Olha o comando que Deus deu para nós em Gênesis: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Você foi liberado para prosperar. E eu encerro com isso. De que forma, Luciana? Através do sistema de sementes. Queridos,
Eu quero encerrar com esse texto em Reis 17, 1 Reis 17. É o texto onde a viúva, né? Elias chega para ser sustentado, a torrente do Negueb seca, e ele vai então para uma viúva, para onde morava uma viúva, e eu imagino Elias pensando, pelo menos eu pensei, bom, se eu vou ser sustentado por uma viúva, deve ser rica, né? Ela deve estar vivendo lá das posses guardadas dela, não é? E quando ele chega lá, ele já pede para ela um copo d'água, e aí ela, no caminho que ela tá indo pegar a água, ele fala assim: ó, também traz um bolo para mim. E ela fala assim: olha, Elias, deixa eu te falar. A gente tem um último bocado de farinha e um último bocado de azeite. A gente vai fazer o último bolo e a gente depois vai morrer, eu e meu filho. Que a gente não tem comida. Não sei se tu tá sabendo, Elias. Tá com fome aí na terra. Seca. E olha só, o que nos dias de hoje poderia ser um dos maiores escândalos do evangelho, porque o profeta pediu que fosse feito primeiro para ele, né? Eu brinco na sala que poderia ser assim, tan 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 tan, tan. Profeta, ousado, egoísta, manipulador, torna a fiel morta em poucas horas, porque ele obriga ela a dar primeiro para ele. Ele come, ela morre. Não é assim? Vamos contextualizar para os nossos dias de hoje, queridos. Seria exatamente assim. O profeta pediu primeiro para ele, só que o profeta representava ali quem? Deus. Primícia, querido. Colheita. Aquele que tem semeadura é aquele que planta. E tudo é semente, querido. Palavras, honra é semente. Sabe, queridos, o seu dinheiro é semente. As suas atitudes são semente. E ali ela tem uma decisão para fazer, aquela mulher. Ou ela faz primeiro para o profeta e confia em Deus e na palavra de que ela não vai ter mais falta, aquele não vai ser o último. Ou ela faz aquele último e, pelas suas próprias palavras, ela se enreda e morre. Mas ela decidiu ali. E, na verdade, aquela decisão era diária, queridos. De todos os dias escolher entregar primeiro para Deus e ver a provisão abundante na sua casa. Não diz que o profeta comeu só umzinho e ela também, mas que havia provisão, que não faltou enquanto aquele homem de Deus estava ali. Enquanto aquele que multiplicara as suas sementes for honrado, não falta, querido. Não falta. Amém? Eu vou terminar aqui, porque a gente já chegou aqui no tempo, né? Nos 40 minutos de aula. Mas eu teria muito mais para falar com vocês. E para aqueles que não fizeram a escola ainda, eu quero dizer para você: essa escola, ela muda vidas. Essa escola salva vidas. Quando eu fiz essa escola, eu levava 2 horas e meia para ir para Pedra de Guaratiba e levava 1 hora e 15 para voltar, porque a gente estava tendo a construção do túnel. Então era um trajeto terrível ali. E eu lembro que uma vez um caminhão caiu e eu fiquei 5 horas presa no trânsito. Eu falava pro meu marido: eu quero ir ao banheiro fazer xixi. Era mato para todo lado, não tinha como ir ao banheiro. Eu falava que eu preciso ir ao banheiro. E, queridos, eu fiz essa escola com muita dificuldade. Eu fiz essa escola com diagnóstico de saúde, onde eu precisava operar minha coluna, onde eu não podia mais dirigir, com uma série de impossibilidades, de escassez. Porém, essa palavra pegou uma mente cauterizada. Eu era cauterizada, queridos. Eu achava que eu tinha aquilo que eu me movesse para ter. Que eu era na minha força, era no tanto que eu fazia, era na meritocracia. E como que eu vou poder forçar uma cura? Não. Então eu poderia ou não ser curada. Porque Deus, ele poderia ou não querer me curar. Só que eu aprendi nessa escola que a vontade de Deus é cura divina. E eu fui curada, queridos. Eu dirijo, eu faço tudo que eu preciso fazer. Amém. Eu não tenho mais a coluna. Eu tinha
Ai, eu não me lembro agora quantos anos, mas acho que eu tinha uns 30 e pouquinhos, 30 anos. E eu tinha um diagnóstico de uma coluna de 80 anos. Mas o Senhor é aquele que começa e que completa a boa obra. Amém? Mas isso só se dá por meio do entendimento da palavra. E essa escola é o melhor lugar para você crescer, para você conhecer, desenvolver a sua fé, o seu conhecimento, tirar as crecas, sabe? Lançar fora e conseguir ter uma visão clara de quem Deus é. Não do que colocaram na sua cabeça, não do que você aprendeu ao longo do tempo, não do que você construiu, não do borrão, mas você olhar para Deus de forma clara, para o caráter dele, para a vontade dele expressa na sua palavra, para a sua vida. Amém? Um beijo, amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada. Que honra também ter pastor Jorge aqui. Obrigada, queridos.